Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite a todos e a todas. É com satisfação imensa que aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. Como nos disse e conforme continua a nos falar Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então hoje aqui nós nos encontramos para mais um pouco de esclarecimentos e sem sombra de dúvida um dia nós alcançaremos a verdade. Nós construiremos no nosso interior esta verdade que estamos buscando. Por isso, nós agradecemos a Deus em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a Deus e precisamos agradecer-lhe por mais esta oportunidade, matriculados aqui nesta escola bendita que é o planeta Terra. Porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Não estamos aqui para sofrer. Não viemos para mais uma existência no corpo físico como punição, como muitas pessoas ainda classificam a reencarnação ou a vida aqui na Terra como sendo uma punição por parte de Deus. Deus não pune. Deus é amor. Deus nos oferta oportunidades sem fim para a nossa melhoria, para o nosso despertar espiritual. Por isso aqui nós nos encontramos e agradecemos a Ele mais uma vez, agradecemos a Jesus que veio à Terra exemplificar esta religião maravilhosa, a religião do amor. Aos espíritos amigos também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradeço agora de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes neste ambiente físico e também no ambiente virtual. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos na Casa do Caminho, Centro Espírita Casa do Caminho, Jardim Pompeia, Goiânia, Goiás, capital do estado de Goiás, Brasil, porque estamos falando para o mundo, Não só para este ambiente físico e espiritual. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos um pouco acerca da lei do amor. Capítulo número 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o item de número 8, uma mensagem atribuída ao Espírito Lázaro. Uma mensagem belíssima acerca da lei de amor. E também, falando acerca da lei de amor, esta caridade, a convivência social, também pegamos informações deste livro, Desperte e Seja Feliz. Joana de Ângeles faz parte daquela coletânea psicológica de Joana e de Valdo. Então aqui, começando as nossas reflexões, destacamos estas palavras de Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, quando ele nos falou da seguinte maneira: em todas as coisas vos mostrei que, labutando dessa forma, é necessário socorrer os fracos. Prestemos atenção nesta frase tão curta ali de Paulo: é necessário socorrer os fracos. E via de regra, muitos de nós que nos encontramos aqui na Terra, pisamos nos fracos. Os fracos precisam de amparo, precisam de socorro, precisam de um braço amigo. E exatamente por isto que aqui nós nos encontramos, caminhando juntos, ombro a ombro, lado a lado. É necessário socorrer os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar que receber.
E esta frase, mais bem-aventurado dar que receber, também iremos comentar ela nas palavras de Emmanuel, no livro Fonte Viva. Então, assim, nós iniciamos as nossas reflexões acerca de caridade e convivência social, a lei de amor, amar ao próximo como a si mesmo. E então, nós começamos exatamente com palavras de Emmanuel, nos falando acerca daquilo que verdadeiramente nós possuímos. Porque conforme nós veremos aqui, nestas palavras dos espíritos superiores, a matemática divina é uma matemática perfeita e ela é o inverso da nossa matemática. Porque quanto mais nós dividimos os recursos de Deus, quanto mais nós distribuirmos os recursos de Deus, mais esses recursos aumentam ao infinito. Porque o manancial divino é inesgotável. Quanto mais nós dividirmos amor, mais teremos amor para dividir. Quanto mais nós dividirmos fraternidade, mais teremos fraternidade para dividir e assim sucessivamente. Então, Emmanuel começa no capítulo 117, Fonte Viva, Emmanuel e Chico e Emmanuel, começa nos falando da seguinte maneira: quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Então, aqui Emmanuel nos fala acerca do dinheiro, e na sequência ele acrescenta explicações acerca deste assunto, mas ele aprofunda acerca das coisas de Deus, das coisas espirituais, não só as coisas de Deus no sentido físico aqui na Terra. Porque recursos materiais, quando nós estamos naquela condição de administradores provisórios, porque não são nossos, nada disso é nosso. Tudo é de Deus. Nós estamos aqui apenas na condição de administradores. Então, quando nós pegamos aquilo que achamos que é nosso, materialmente falando, e dividimos com alguém mais necessitado do que nós ficamos com menos, né? Mas segundo os espíritos superiores, aquilo que nós dividimos e doamos de coração para outra pessoa, aquela que é a nossa posse, e não aquela que nós seguramos para nós, em muitas situações, egoisticamente. Isso não é nosso. Conforme diz aquele dito popular, né, que caixão não tem gaveta, mesmo se tivesse gaveta, não levaríamos para o mundo espiritual. Se formos sepultados, vai para debaixo da terra. Um ato maior de egoísmo, né? Não deixa para ninguém aqui, mas enterra para ninguém ficar administrando aquilo que eu acho ou que achava que era meu. E aí Emmanuel acrescenta, sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que ser ajudado. Sem sombra de dúvida, em sã consciência, em se falando de recursos materiais, é muito melhor, muito mais agradável nós estarmos na condição daquele que ajuda, que tem condições de ajudar financeiramente, materialmente falando, do que naquela condição de um necessitado aguardando a boa vontade, a benemerência de alguém. Então é por isso que Emmanuel nos fala acerca desses recursos materiais também. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. E segue dizendo: quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Ou seja, a matemática divina, a multiplicação daquilo que você realmente doou ao próximo. E aí chegamos nas palavras de Jesus sobre o maior mandamento, anotações de Mateus, capítulo 22, aqui começando com o versículo 34, os fariseus ouvindo que ele, ou seja, Jesus, fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, testando, o interrogou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei?
ele lhe disse, e diz para todos nós: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí encerra o ensinamento. Nestes dois mandamentos está dependurada ou contida toda a lei e os profetas. Então aqui Jesus sabiamente resumiu todo o ensinamento, toda a lei existente naquela época e até os dias de hoje, porque esses ensinamentos aqui não estão desatualizados, continuam atualíssimos, porque conforme nos diz o Espírito Lázaro, o que Jesus fez foi simplesmente resumir todo o ensinamento em uma única palavra. Não foram aquelas duas frases, mas em uma única palavra Jesus resumiu todo o ensinamento. Então Lázaro diz: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque o sentimento por excelência é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, os sentimentos são aqueles instintos lá de onde nós começamos e foi crescendo e que irá crescendo constantemente através do progresso realizado ou que está sendo realizado. No início, a criatura humana não tem senão instintos. Quando iniciamos a nossa trajetória, era exatamente assim, né? Assim como os nossos irmãos inferiores, ditos irracionais, apenas instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, o ponto delicado do sentimento é o amor. E aí o Espírito Lázaro esclarece, não o amor no sentido vulgar do termo. Não este amor neste sentido comum em que nós conceituamos o amor aqui na Terra. Porque a maioria das situações ou comportamentos nossos que nós classificamos como sendo amor, ainda não é um amor verdadeiro. É aquele amor egoísta, é aquele amor vaidoso, é aquele amor ganancioso, aquele amor possessivo, e assim por diante. Então, por isso que ele reforça não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E aí voltamos a Emmanuel, onde ele, voltando a nos falar acerca daquilo que verdadeiramente nós possuímos, em frases curtas, ele nos esclarece da seguinte maneira, acerca do nosso comportamento. Oferece a gentileza. Se oferecermos a gentileza no nosso comportamento do dia a dia, nós estaremos encorajando a plantação da fraternidade. Oferece a gentileza e assim encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão. Se nós passarmos verdadeiramente a estender a bênção do perdão, sem sombra de dúvida que estaremos assim fortalecendo a justiça verdadeira. E ainda ele acrescenta, administra a bondade. Se nós administrarmos a bondade, sem sombra de dúvida que assim nós estaremos contribuindo para o crescimento da confiança. Porque quando nós agimos na nossa sociedade corrompida, não só dos tempos idos, mas da atualidade, talvez mais ainda da atualidade, quando nós agimos com bondade para com a pessoa que não nos conhece, via de regra a pessoa pensa assim, e aí tem.
está querendo alguma coisa, né? Então aqui ele diz, administra a bondade, faça a bondade a mãos cheias, porque assim você estará contribuindo com o crescimento da confiança. À medida que nós formos agindo, administrando a bondade, sem sombra de dúvida que a confiança vai crescendo. E a pessoa vai chegar à conclusão, sabe que essa pessoa, até que ela é boazinha mesmo, quero ver até quando ela vai continuar agindo assim, né? Ainda fica um pé atrás, né? Mas assim ele fala, administra a bondade e terás, assim, o crescimento da confiança. Dá o teu exemplo. Não é o muito falar, não é o blá blá blá, né? Dá o teu exemplo e assim garantirás a nobreza do caráter. E ainda ele diz que os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Mais uma vez, Emmanuel faz aqui referência a esta matemática divina. Recursos distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente esses recursos se multipliquem ao infinito. Hamed, livro Renovando Atitudes, o amor que tenho é o que dou, fazendo referência a palavras do apóstolo Pedro, e Hamed nos fala acerca da verdadeira posse também. Então ele diz, somente se dá aquilo que possui. E realmente não é possível nós doarmos alguma coisa para alguém sem ser nosso. Porque quando nós pegamos um recurso material, nós achamos que estamos dando, né? Mas não estamos dando, porque esse recurso material, ele não é meu. Eu estou apenas administrando provisoriamente. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, fala, não, esse é meu, eu trabalhei, ganhei o dinheiro, comprei, paguei, então é meu. Mas se formos olhar todo esse contexto, seja o trabalhar, o ganhar dinheiro, o comprar e assim sucessivamente, tudo é um ato de cooperação constante, né? E verdadeiramente isso não é meu. Então ele diz, somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Quantas vezes nós já ouvimos ou já falamos, você tem que me amar. Eu te amo tanto. Ninguém tem que amar ninguém. Conforme nós pregamos, conforme nós classificamos. Ninguém tem a obrigação de me amar, a não ser eu próprio. Eu tenho a obrigação de me amar. Mas a minha esposa, as minhas filhas, que não são minhas, nós usamos a palavra equivocada, né? Minha, não são minhas, são apenas companheiras de jornada. Provisoriamente estamos aqui juntos, exercendo esses papéis na sociedade. Então, assim, sem sombra de dúvida, não é possível nós exigirmos ou esperarmos amor de alguém que ainda não sabe amar a ela própria. Como, pois, exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? E ainda, como requisitar respeito, consideração de criaturas que não atingiram o ponto delicado do sentimento que é o amor? Mais uma vez aqui, Hamed também fazendo referência, assim como o Espírito Lázaro, fazendo referência a este ponto delicado do sentimento que é o amor. Como requisitar respeito de alguém se eu também não respeito? Porque em muitas situações, principalmente numa contenda, né, numa discórdia, numa briga, você tem que me respeitar. Aos gritos, né? Peraí, mas será que, a depender do ponto de vista, será que eu estou respeitando a outra pessoa para exigir dela que ela me respeite? Como esperar que a outra pessoa
haja com consideração se eu não estou agindo assim. Então é por isso que Hamed questiona como requisitar respeito, consideração de criaturas que não atingiram esse ponto delicado que é o amor. E aí ele acrescenta: quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que Deus. Mais uma vez, a matemática divina, né? Quem dá afeto recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que está dando ou que deu. Mas somente damos de conformidade com aquilo de que dispomos no ato da doação. Não é possível, conforme Hamed questionou, nós doarmos amor se ainda não sabemos amar. Não é possível nós praticarmos o perdão se ainda não sabemos perdoar. Não é possível respeitar se ainda não sabemos respeitar. E se trouxermos para o algo material, se alguém bate à porta do centro agora, em necessidade verdadeira, precisando de uma cesta básica, e se o centro não tiver na sua dispensa uma cesta básica, é possível doar uma cesta básica se não tem à disposição agora uma cesta básica? Não é possível. Então é por isso que Hamed fala e serve para os dois sentidos, material e espiritual, que somente damos de conformidade com aquilo que temos à nossa disposição no ato da doação. E aí ele esclarece mais uma vez, ou segue esclarecendo, que há diversidade de evolução no planeta. Será que é possível nós fazermos uma classificação evolutiva das criaturas que estão hoje, em especial encarnadas ou reencarnadas aqui na Terra? Esses mais de 8 bilhões de seres humanos. Então é por isso que ele diz, há diversidade de evolução. Não estamos todos no mesmo degrau da escada evolutiva. Há diversidade de evolução no planeta. Homens, ou seja, criaturas humanas, mal saídas do primitivismo, campeiam na sociedade moderna, ensaiando os primeiros passos. Então aqui, no planeta Terra, uma miscelânea, né? De criaturas, em todos os níveis evolutivos, ainda ensaiando os primeiros passos lá na condição de primitivos. Outros mais avançados, e aqueles outros que são os nossos verdadeiros exemplos, verdadeiros professores. O exemplo maior, Jesus de Nazaré. E aí voltamos ao item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Como havíamos dito, Jesus é este exemplo, que amou e continua amando todos os irmãos de jornada, todos os irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Então aqui ele nos fala que aquele que ama, mesmo que se ele estiver passando por dificuldades, porque não é pelo fato de que ele já aprendeu a amar que ele não vai passar por dificuldades, que ele não vai sofrer, que não vai ter problemas no corpo físico, refletindo no corpo físico. Só porque ele não vai sofrer por isto. Conforme ele diz na sequência, seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. É como se ele não estivesse aqui. E criaturas evoluídas, elas estão aqui fisicamente, mas elas estão muito mais lá. Do outro lado, se assim podemos dizer, mundo espiritual, porque estamos juntos e misturados, né? Mundo espiritual e mundo físico. Então aqui ele diz ainda, quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor,
Ela fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E aí chegamos nas palavras de Joana de Ângeles. Este livro que havia mostrado aqui no início, Desperte e Seja Feliz, Joana, capítulo 18, autorrealização. Então aqui Joana começa as reflexões deste capítulo 18, nos chamando a atenção acerca do Evangelho, nos apresentando o Evangelho de Jesus, nos dizendo que o Evangelho é portador da melhor pedagogia, é o código pedagógico que nós temos à nossa disposição. Então, o Evangelho é portador da melhor pedagogia, da melhor técnica para a conquista da autorrealização. Então, nós temos isto à nossa disposição, o Evangelho de Jesus, como sendo este melhor código pedagógico, ou portador dessa melhor pedagogia, dessa melhor técnica, para aprendermos e construirmos a nossa própria felicidade, que começa por aqui. Exatamente por isso que nós nos encontramos aqui na Terra. E aí, nas reflexões aqui de Joana, ela pontua 3 palavras em especial, 3 verbos. Ela começa pelo verbo amar. Então ela diz: ama, assevera Jesus. Não há como sofismar ou enganar tal proposta. Nenhuma desculpa é possível para negá-la. Circunstância alguma pode ser apresentada para justificar a não vivência. Então aqui ela nos chama a atenção que não existe desculpa, não existe circunstância para que possamos usar como justificativa para não vivenciarmos o amor na nossa vida. E ainda ela diz: em momento nenhum se pode nele encontrar, ou seja, no Evangelho de Jesus, encontrar a diretriz ou o comando, seja amado. Jesus não deu esse comando, seja amado, mas sim ama. Ama a Deus, ama ao próximo, ama a si mesmo. Pelo contrário, em todo o seu tecido doutrinário, o imperativo é sempre amar. E para encerrarmos a participação de Emmanuel, neste capítulo 117, Fonte Viva, ele ainda nos diz da seguinte maneira: serás ajudado pelo céu ou pelo mundo espiritual, conforme estiveres ajudando na terra. De que forma nós estamos ajudando aqui na terra? Exatamente desta forma que seremos ajudados. Retribuição, ou lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras, conforme nos disse Jesus, conforme nos fala Jesus, conforme nos fala o apóstolo Paulo, que a semeadura é livre, né, mas a colheita é obrigatória. E ainda Emmanuel diz: possuímos aquilo que damos, mas não te esqueças. Esta é a frase mais bela deste capítulo 117. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Nós somos apenas mordomos, ou seja, administradores. Não somos donos de nada, a não ser das nossas atitudes, o nosso plantio. O mais, tudo é de Deus, nada nos pertence, apenas mordomos. Não naquele sentido de ficarmos na mordomia, conforme se diz no popular. Ah, o fulano está na maior mordomia, né? Não, não é nesse sentido de sombra e água fresca, mas na condição de administrador. Somos apenas administradores da vida. Conforme falamos no início,
Nem a vida nos pertence, a vida é de Deus. É um patrimônio de Deus que Ele nos concedeu para a nossa administração pela eternidade. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Então aqui Emmanuel nos orienta para que possamos aprender a ceder mais, além dos recursos materiais, nos doarmos nas coisas. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. Além dos recursos materiais, que possamos aprender a dar interesse afetivo, doar um pouco da nossa saúde, da nossa alegria, do nosso tempo. Porque assim, diz Emmanuel, entrarás na posse dos sublimes dons, do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje, amanhã, neste mundo e na vida eterna. Então aqui encerra Emmanuel, e aí voltamos para Joana, onde ela nos apresenta a segunda palavra ou o segundo verbo nas palavras de Jesus, perdoa. Propõe a palavra de forma irretocável. Não há como fugir do perdão. Não há como fugir do perdão. Mesmo que fugirmos, e via de regra nós fugimos, de praticarmos, de concedermos o nosso perdão, ou de aceitar o pedido de perdão de outra criatura, mas não adianta nós fugirmos. Conforme nos orienta Jesus sabiamente, é melhor você resolver os seus problemas aí, enquanto está a caminho com o seu adversário, enquanto você está vendo, vocês estão se vendo fisicamente, porque quando um desencarnar, o que ficar aqui vai ficar em desvantagem, né? Porque, via de regra, todos nós não temos mediunidade ostensiva de evidência para ver, está aproximando, deixa eu fugir dele, né? Então, aquele desencarnado, na condição de um adversário, se ele quiser continuar nos perseguindo, nos odiando, ele vai estar em vantagem. Então, por isso que Jesus, sabiamente, nos orienta para nós resolvermos essas pendengas enquanto estamos a caminho aqui no corpo físico. Então, aqui Joana nos fala, não há como fugir do perdão. Qualquer tentativa de negá-lo resulta em autopunição, porque o ressentimento, o ódio, o desejo de revide, ou de revanche, ou de vingança, se transformam em verdugos implacáveis daquele que os preserva. Sem sombra de dúvida que conservar no nosso interior o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança, é estarmos bebendo um copo de veneno, querendo e esperando que o nosso adversário morra, né? Mas no sentido externo, será que existe verdadeiramente, externamente falando, algum adversário nosso? Porque os espíritos superiores nos falam que não. Não existe adversário externo. Só existe adversário interno, e esse adversário interno sou eu mesmo em conservando essas mazelas. Então eu sou o meu adversário enquanto me encontrar na ignorância, nas trevas da ignorância. Então é por isso que aqui Joana nos fala acerca dessa necessidade de perdoarmos, e aí ela nos apresenta o outro verbo, servir. Serve, determina enfático o verbo. Impossível manter-se alguém em paz de consciência, longe do serviço iluminativo de preservação e desenvolvimento do bem. Impossível manter-se alguém em paz de consciência, longe do serviço iluminativo. Em sã consciência, nós vamos sempre ter essa necessidade de buscarmos este serviço iluminativo. Ociosidade
é ferrugem nas engrenagens da vida. Ociosidade é ferrugem nas engrenagens da vida. E aí voltamos a Hamed, onde ele diz que certas criaturas afirmam categoricamente que amam. Certas criaturas afirmam categoricamente que amam, mas tratam o ser amado como propriedade particular. E se não ficarmos atentos, né? Vamos agir desse jeito ou estamos agindo desse jeito, tratando aquela criatura que dizemos ser a criatura amada como sendo uma propriedade particular. E aí ele acrescenta, por não confiarem em si mesmas, estas criaturas, né, geram crenças cegas de que precisam cuidar, de que precisam proteger, quando na realidade sufocam e manipulam. Será que nós estamos cuidando? Será que nós estamos protegendo? Ou será que nós estamos sufocando e manipulando ou manipulando? Precisamos ficar atentos quanto a isto. E ainda ele diz, uma das características mais tristes dos que dizem saber amar é a atitude submissa dos que nunca dizem não. Convencidos de que, sendo sempre passivo, ou seja, nunca dizendo não, em tudo, receberão carinho e estima. Será que funciona assim? Na prática, não funciona. E ainda ele acrescenta, requisitar dos outros o que eles não podem dar é desrespeitar suas limitações emocionais, mentais, espirituais, ou seja, sua idade evolutiva, a sua idade espiritual. Cada um de nós que aqui nos encontramos, não só os encarnados, mas os desencarnados, cada um de nós estamos numa condição evolutiva diferente, uma idade espiritual diferente. Então não podemos esperar ou requisitar do outro ou da outra aquilo que, via de regra, nós não temos condições de oferecer. Aí nós queremos e esperamos que a outra pessoa faça se eu não tenho condições de fazer. E encerrando as nossas reflexões, Joana volta a nos dizer, o serviço vitaliza. Então precisamos trabalhar, precisamos servir, porque o serviço vitaliza e promove aquele que o executa, particularmente quando destituído de remuneração, de retribuição, de interesse pessoal e imediatista. Quando destituído de interesse. O serviço vitaliza e promove. O amor, o perdão e o serviço tornam-se, desse modo, caminhos para a autorrealização. Então, se queremos alcançar a felicidade, se quisermos realmente alcançarmos a chamada autorrealização, ou seja, hoje eu estou uma criatura realizada, aprendamos a amar, aprendamos a perdoar, aprendamos verdadeiramente a servir. Porque o amor, o perdão e o serviço trabalham o indivíduo, auxiliando-o a aprimorar-se e a realizar-se. Amor, perdão e serviço constituem métodos de fácil aplicação no dia a dia da existência corporal. Mas será que é de fácil aplicação para todos nós? Eu falo por mim, não falo por vocês. Para mim, sem sombra de dúvida, que amor, perdão e serviço ainda é de difícil aplicação no dia a dia, nas menores atitudes do dia a dia. Mas para um espírito evoluído, assim como Joana e tantos outros, faz sem nem perceber. E sem sombra de dúvida que um dia todos nós chegaremos a esta condição. Aqueles serviços que nós realizamos aqui na Casa Espírita, naqueles dias e horários determinados,
nós realizamos, em muitas situações, por obrigação, pelo dever de cumprirmos ali aquele compromisso assumido, não pode contar comigo que eu estarei aqui, no dia e hora tal. Aí, hoje é aquele dia, nem queria ir, mas eu vou lá. Então, hoje, aquilo que nós fazemos por obrigação, amanhã será natural, será espontâneo. Nós sentiremos falta quando não estivermos trabalhando, quando não estivermos amando, perdoando, servindo. Então ela diz que é método de fácil aplicação no dia a dia da existência corporal, a fim de desenvolver as potencialidades divinas que jazem em todos os seres, levando-os à autorrealização, à plenificação. E aí ele encerra este capítulo 18, dizendo da seguinte maneira: não te desobrigues, não te eximas de amar, de perdoar, de servir, se realmente você quer alcançar a autorrealização. Então não nos desobriguemos de amar, de perdoar e de servir, se nós almejamos a felicidade. Não tem como nós alcançarmos a felicidade, construirmos este edifício chamado felicidade, que é construído tijolo a tijolo, atitude a atitude, se não trabalharmos, se não amarmos, se não perdoarmos. Reflitamos acerca disso, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado pela caridade que vocês exercitaram neste momento, nesta noite, aqui neste ambiente físico e virtual, em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, tive a belíssima oportunidade de ouvir esses ensinamentos maravilhosos. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Senhor Jesus. A paz do Cristo esteja conosco.